Cumprimento a todos vocês que estão em casa e aproveito para cumprimentar o nosso convidado, o professor, educador, jurista, acadêmico, Joaquim Falcão. Joaquim, você está com um paletó tão bonito, tão das tuas áreas lá do Recife, que me lembrou o seu grande amigo com quem você trabalhou muitos anos, que foi o professor Gilberto Freire. O que você aprendeu mais com o Gilberto? Gostar do Brasil. Ver o Brasil. Tem uma frase, Roberto, que ele gostava muito. A frase é de Tolstói. Se você quiser conhecer uma nação, vá para o povo e depois volte. O Gilberto fez isso. Eu acabei com esse terno branco. Era um personagem extraordinário. Fantástico. Eu tive uma chance grande na vida, Roberto. Porque quando você pensar o século XX, ou mesmo agora, eu trabalhei junto a Gilberto Freire, Roberto Marinho, Celso Furtado, Ruth Cardoso. Quem teve a chance de aprender o que essas pessoas viam do Brasil? Otávio Frias Filho também, que foi um grande nome. Pois é, falando em Brasil, né, vamos falar da democracia. Eu queria falar, você é um especialista no Supremo, você estuda profundamente isso há muitos anos, né? Como é que você viu a atuação do Supremo? O Supremo tem sido muito destacado e muito atacado, nesse momento que a nossa democracia quase falece. Qual foi a importância do Supremo? Olha, foi uma importância definitiva, né? E dentro do Supremo, você tem uma atuação definitiva do Alexandre. O Alexandre... A temperança dele. Eu conheço ele, nós trabalhamos bem juntos no Conselho Nacional de Justiça, né? Ele é um obsessivo. Ele é um compulsivo. Ele conhece a técnica jurídica como ninguém. Ele enfrenta qualquer um. E esse foi... E tem coragem pessoal, né? E coragem pessoal. E esse foi o erro do Bolsonaro. Ele não esperava que o Alexandre tivesse essa reação. Aliás, Roberto, não sei se você está notando, tem um novo Supremo surgindo, de gente jovem. Tem o Flávio Dino, que tem 50 e poucos anos. Tem o Alexandre, que tem 50 e poucos anos. Tem o Mendonça, que tem 50 e poucos anos. Zanin, que tem 50... Está surgindo um Supremo novo. E está saindo um Supremo que fez a sua parte. Falando em Supremo novo, nós estamos com um novo presidente, que é o ministro Fachin, né? O que te chamou mais a atenção no discurso de posse dele? Ah, Roberto, foi uma frase definitiva dele. Quem representa o Supremo junto ao Legislativo e ao Executivo sou eu, o presidente. Ninguém notou isso. Mas ele está dizendo o seguinte: não tem decano, não tem vice, não tem relator, não tem mais essas reuniões pseudamente em nome do Supremo. Quem representa o Supremo, o poder, a autoridade do Supremo, ele diz, sou eu. E está certo isso? Será magnífico. Porque você já imaginou uma casa onde 5, 6 falam e querem mandar na casa? É o monocratismo. Você acha que o monocratismo tem dias contados? Não acho, infeliz. Olha, em 2013, a pesquisa nossa denunciou o monocratismo como uma patologia do Supremo. Além de tudo, Roberto, é inconstitucional, porque a instituição é o colegiado. Você falou no Fachin.
Sabe quantas vezes o Fachin fala no colegiado, no discurso dele? 9. Isso é alguma mensagem? Claro. É claro que é uma mensagem. O Supremo é muitas vezes acusado de invadir os outros poderes, mas o Supremo só invade, aspas, quando é instado, né? Não. Não? Não. Olha aqui, veja o seguinte, os Estados Unidos, o Supremo de lá, vamos pegar assim como exemplo, já que foi exemplo, inclusive, Rui Barbosa copiou, enfim. Você vê o seguinte, o Supremo lá sobre Trump agora, o que o Supremo está fazendo? Não decidindo nada. O Supremo está olhando, está observando. Ele devolve as questões para as instâncias inferiores. Porque a estratégia do Supremo ele tem que estar em sintonia com a população que ele representa. E como nesse momento não está muito claro qual é a força e qual é a diretriz dos Estados Unidos, o Supremo tem uma posição de cautela. Aqui é o contrário. Então lá eles têm uma posição de contenção. Mas nem sempre, né? Às vezes eles vão contra o Trump, inclusive, já teve momentos, né? Não, mas não decisivo. Eles mandam para a primeira instância, ou eles dão uma situação provisória. Tanto que os juízes de primeira instância estão proibindo algumas coisas. Alguma coisa. Então, aqui não tem autocontenção. Aqui o Supremo parte na frente e vai embora. Faz política pública, enfim, você sabe do resto. O que você acha que o ministro Barroso deixou como legado sendo ministro do Supremo? Ele, inclusive, deve estar saindo logo. Você acha que ele sai? Eu acho que ele não deve sair. Acho que o Supremo é um democrata. Acho que o Barroso é um democrata. E ele foi democrata em todas as situações. Não é? Às vezes um pouco encantado demais com as suas ideias. Mas ele é um democrata e o Supremo necessita disso. Ele não pode sair, ele tem que ficar. E depois, o contrato dele é até 75 anos. Vamos cumprir o contrato. Agora, se tivesse que sair, você teria alguma ideia de quem poderia ir para o Supremo? Mulher. Eu vejo 2 mulheres. Uma mais conservadora, que é a Simone Tebet. Você sabia que a Simone Tebet é formada em Direito? Sim. Então, ela teria muito mais poder ali para as ideias que ela representa, não que eu estou apoiando, mas que ela representa. É uma pessoa correta, honesta. E a outra, a Simone Schreiber. Simone é desembargadora aqui do Rio de Janeiro Federal. É mais liberal e mais à esquerda do que Tebet. Mas é uma mulher forte. Outra coisa que surpreende muito a população e cria muito mal-estar é a questão dos supersalários do judiciário, principalmente, né? Por que essa questão não é enfrentada? Você sabe que ontem a Transparência Internacional, que é comandada por um grande brasileiro, Bruno Brandão, disse que 98% dos procuradores ganharam acima do teto do Supremo ontem. 98%. Quer dizer, o que a gente está vendo? Um mau exemplo do Supremo. Você sabe o que a Constituição diz? A Constituição diz que o ministro do Supremo, ele é exclusivo como ministro do Supremo e pode ter uma atividade docente. Uma. Sabe o que se fez? O Supremo interpretou que conferência é atividade docente, que reunião fora do país é atividade docente.
Tem ministros que têm 2, 3 cargos em universidades. Bom para a universidade, mas não é bom para o Supremo. O Supremo tem que ser mais expedito. Então não é bom para o Supremo. Os ministros têm que se restringir às atividades constitucionais. Joaquim, pensando aqui, nós estamos sendo atacados na nossa soberania desde que o Trump começou com os tarifaços e outras coisas mais, né? Isso do lado de fora. Do lado de dentro nós temos o crime organizado, as milícias. Como é que você vê a soberania do Brasil? Eu acho que lá, Roberto, você tocou num ponto decisivo. A soberania está sendo atacada de fora pelo Trump e outros, mas isso vai ser resolvido. Eles não vão invadir isso aqui, nem vai. Isso foi a grande sorte de Lula. A grande sorte. Isso vai ser resolvido. A negociação para lá, tensão para cá, muita mídia, enfim. Isso eu creio que vai ser resolvido. Agora, nesse ataque, tem ataque às instituições brasileiras, ao Supremo. Aí complica. Não é uma questão de tarifa. Questão política. São questões institucionais de democracia. Ataca pessoas que representam instituições. Isso é grave. Agora, o mais grave que eu vejo, é a perda da soberania do território nosso para as milícias, para o tráfico, para os condomínios ilegais. Não tem um dia que você abre o jornal e que você não veja que nós perdemos parte de nosso território. Quer dizer, e mais, estão entrando na política. Ou seja, isso é mais do que uma questão de segurança pública. Não é segurança pública, agora é de soberania nacional. Você vê aqui no Rio, você tem 190 espaços onde a Constituição não vale mais. Então o problema não é o que a Constituição diz ou o acórdão. É o acórdão que pode ser implementado ou não. Ou seja, se é eficiente ou não. E aí você não tem dados sobre a eficiência do cumprimento da Constituição, sobretudo nessas áreas. Então, o Fachin está dando uma ênfase em arregimentar dados para que a gente possa se defender. O Flávio Dino também, né? Flávio Dino é outro que... Mas aí é Nordeste, né? Aí é Nordeste. Nordeste é outra coisa. Então é outra coisa. Outra coisa no bom sentido? No bom sentido. Aliás, é gozado como a política para certos setores é uma disputa entre Rio, São Paulo, Porto Alegre, etc. e tal, mas quem decide a política aqui tem sido o Nordeste. Lula nessa coisa toda. Né? Falando em Lula, o Brasil está vivendo desemprego baixo, inflação controlada, saímos do mapa da fome. Por que esse pessimismo com a economia brasileira? Eu vou mais além. O Brasil é o maior exportador de grãos do mundo. Essa exportação de grão não é feita manualmente. Ela é por tecnologia. E devemos à Embrapa, né? E devemos à Embrapa e ao que se sucedeu. É o setor privado. Né? Então, falar em agro é falar em tecnologia. E tem mais. O Brasil é a segunda terra com agora minerais raros, preciosos. Segundo país do mundo, né? Etc. E tal. O Brasil... Ou seja, nós somos um país riquíssimo, injusto, né? Injusto, onde 1% da população tem mais de 50% da renda nacional.
Essa eu acho que é a principal pauta do Supremo. A pauta do Supremo não é uma pauta política. Se existe partido ou não existe partido. Estamos cansados de saber que todo mundo troca de partido à vontade. A pauta que o Brasil precisa é um Supremo decidido nas questões da igualdade. Liberdade já temos. Tributação, administração. De eficiência e, sobretudo, dados. O Supremo não avalia a sua eficiência. Você acha que essa ortodoxia do mercado é que manda hoje no Brasil? É a ortodoxia financeira. Sim. Não é? E, graças a Deus, tem movimento dentro dos economistas novos, André Lara e diversos outros, que estão dizendo, olha, ortodoxia teve anos aí e não resolveu o assunto. Se a circunstância muda, você muda? Sou eu que estou dizendo, não, é Keynes. Então, se a política econômica financeira não funciona, é melhor tentar outra. Joaquim, você acha que a inteligência artificial no direito, na justiça e na sociedade vai mudar o mundo totalmente? Já está mudando, né? Já está mudando. Eu vou dar dois exemplos a você. Um aluno meu pediu a um Gemini ou um desses aplicativos que fizesse uma poesia sobre meu pensamento jurídico, como se eu fosse Ariano Suassuna. Saiu tudo certo. Mas eu vou dizer uma outra coisa que você vai sentir o que está ocorrendo. E o impacto no processo decisório da justiça. O que é justiça? Eu tenho um amigo meu, o Pablo, que é um advogado e quem mais entende disso. Sabe o que ele faz no escritório dele? Os advogados estudam os casos, diz, olha, tem esse argumento, tem esse outro argumento, tem esse outro argumento. Ele me dá 2 dias. Diz, olha, esse argumento tem 72% de chance de ser verdadeiro. Esse outro tem 51% de chance de ser verdadeiro. Vai mudar ou não vai mudar? Já mudou, né? Já mudou. Né? Isso para a gente não falar da medicina, né? Cada 6 meses muda completamente os padrões. Né? Você sabe que o Paulo Francis dizia, eu estou nessa também, eu estou tecnicamente morto. Você se sente assim ou não? Não, você sabe por quê? Porque é o seguinte, a minha fonte, você como jornalista, tudo tem que ter fonte. Para saber dos assuntos e tudo mais. E qualquer profissional tem que ter as suas fontes. Não é mais lendo. Sabe quem são minhas fontes? Meus alunos. Eu devo ter tido mais de 3.000 alunos, ou não sei quanto, etc. Eu não perco contato com eles, porque eles me atualizam o tempo todo. Você não confia em ninguém com mais de 30 anos? Não, de 20, de 18, 19. Não, mas até... Não, 30 não. 25. 30 está velho. 25. Porque aí você se atualiza o tempo todo. Joaquim, 1 minuto, nosso intervalo, já voltamos. Voltamos nossa conversa com o professor Joaquim Falcão. Joaquim, você é um dos mais importantes membros da Academia Brasileira de Letras. Como é que você vê a questão cultural no Brasil hoje? Eu vejo de 2 lados, né? Um lado, quem pensa em Brasil, no exterior, aqui dentro, etc., pensa na cultura brasileira, pensa na música, pensa na dança, pensa no ritmo, né? E a cultura popular brasileira está entrando em todos os setores de comunicação. Então tem uma expansão maravilhosa
sobre a cultura popular mesmo, a cultura das comunidades, as mais diversas possíveis, né? Outro dia eu escrevi um texto sobre o passinho, que é quase patrimônio nisso. Então eu acho isso, a cultura nossa sobre isso, em plena expansão. Pensar no Brasil, inclusive lá fora, né? Você pensar na nossa música, é uma característica braba, né? Quer dizer, você tem países que não é a música em si, por exemplo, Espanha não é a música, mas o Brasil é a música, os Estados Unidos é a música, né? E tudo. Mas nisso eu sou muito otimista, porque está havendo uma democratização da cultura brasileira não feita pelo Estado. Essa história de que é Lei Rouanet, isso para rap fio, mas para poucos. No dia a dia das comunidades não tem Lei Rouanet, tem a Brasil. Mas como é que a academia atua nessa área? A academia tem aberto o máximo possível, né? Ela abriu aí, você vê, com Fernanda, Gilberto Gil, Krenak. A gente tá abrindo, né? Agora, episódios de censura ainda ocorrem. E isso aí você tem que... Você fala na literatura? Na literatura teve algumas que quiseram até censurar Jorge Amado no sul do país. Jorge Amado no sul do país. Aliás, se você me permite, eu tenho uma historiazinha de 2 minutos, que é o seguinte: eu participava da Comissão Afonso Arinos. Antes da Constituição? Antes da Constituição. A gente estava fazendo um projeto de Constituição. A minha comissão era de cultura, onde estava Cândido Mendes, Jorge Amado e as pessoas. Afonso Arinos, enfim. E o Cândido escreveu o artigo: o Brasil é um país multicultural. Cândido Mendes. E o Jorge Amado disse: o quê, Cândido? Nós não somos multicultural, não. Eu passei a minha vida inteira inventando Gabrielas, Tietas, etc. e tal, para dizer que nós somos um país mestiço, Cândido. Nós não somos multicultural, não. Multicultural dos Estados Unidos, nós somos mestiços. Isso vale ouro. Verdade. Professor, conversa boa, podíamos estender, mas nosso tempo acabou. E mais uma vez lhe cumprimento por esse paletó lindo. Espero recebê-lo proximamente aqui. Felicidades.